Você já se perguntou o que realmente aconteceu? Aqueles sussurros do passado, histórias que moldaram o nosso presente, segredos enterrados sob milênios de areia e esquecimento. Civilizações inteiras desapareceram, deixaram para trás enigmas, mensagens cifradas, para nós, para você. O que a história esconde, o que ela revela. Prepare-se para uma jornada, além do tempo, além da verdade que você conhece. O que você está prestes a descobrir pode mudar tudo, sua percepção, sua realidade. O passado não está morto. Ele nem sequer é passado. Ele respira, ele ecoa dentro de nós, dentro de você. Sinta a pulsação da história te chamando. Você vai atender? Imagine um lugar, não um lugar qualquer, mas o epicentro do conhecimento humano. Um farol de sabedoria que iluminava o mundo antigo. A Biblioteca de Alexandria. Um nome que ressoa com grandiosidade e, ao mesmo tempo, com uma dor lancinante. Você consegue sentir o peso da história nessas palavras? Milhões de pergaminhos. O saber de civilizações inteiras. Filosofia, ciência, medicina, arte, tudo guardado ali. Um tesouro inestimável. Mas, como um sonho que se desfaz ao amanhecer, esse império do conhecimento ruiu. O que restou? Perguntas, muitas perguntas, e uma lenda. Uma lenda de fogo e cinzas, de perdas irrecuperáveis. Por que a humanidade, em seu auge intelectual, permitiria que tal maravilha fosse destruída? Foi um acidente? Um ato de guerra? Ou algo mais insidioso? A história oficial nos dá algumas pistas, mas a verdade é um mosaico de fragmentos, muitos deles perdidos para sempre. Pense nisso. Quantos avanços poderíamos ter tido se todo aquele conhecimento tivesse sobrevivido? Quantas curas, quantas invenções, quantas compreensões sobre nós mesmos e o universo. É uma ferida aberta na alma da civilização. Uma cicatriz que nos lembra da fragilidade do saber e da brutalidade da ignorância. Cada pergaminho queimado era uma voz silenciada. Cada livro perdido, um pedaço da nossa própria memória coletiva que se desintegrou. E o que isso nos diz sobre o valor que damos ao conhecimento hoje? Ainda estamos condenados a repetir os erros do passado, a negligenciar o que é verdadeiramente precioso, em nome de conflitos efêmeros ou ambições vazias? Essa é uma reflexão que nos assombra, não é? A sombra da Biblioteca de Alexandria se estende até os nossos dias, um lembrete sombrio de que o progresso não é linear e que a barbárie pode, a qualquer momento, tentar apagar a luz da razão. O que você faria para proteger o conhecimento que temos hoje? Você lutaria por ele? Agora, vamos viajar para outro colosso que desabou, o Império Romano. Não foi um evento único, um golpe fatal, mas uma lenta e dolorosa agonia. Uma teia complexa de fatores que se entrelaçaram para desmantelar a maior potência que o mundo ocidental já havia conhecido. Você já parou para pensar como algo tão grandioso pode se desintegrar? Não é fascinante e aterrorizante ao mesmo tempo? Corrupção. Invasões bárbaras, crises econômicas, instabilidade política, decadência moral. Cada um desses elementos, como um parasita, corroía as fundações do império por dentro e por fora. As fronteiras eram vastas demais para serem defendidas, os exércitos, embora poderosos, estavam esticados ao limite. Os cidadãos, antes orgulhosos de sua identidade romana, viam seus líderes afundarem em luxo e indiferença, enquanto o povo sofria. A inflação devorava o poder de compra, a burocracia se tornava um monstro incontrolável. Mas o que realmente matou Roma foi a espada dos bárbaros? Ou foi a própria alma romana que se esvaiu, diluída pela complacência, pela perda de propósito, pela incapacidade de se adaptar? É uma pergunta que ecoa até hoje.
Quantas vezes vemos sociedades, empresas, até mesmo relacionamentos desmoronarem não por um inimigo externo, mas por falhas internas, por uma erosão silenciosa dos valores que os sustentavam. Roma nos ensina que nenhum império é eterno, nenhuma glória é imortal, que a força de uma civilização não está apenas em suas legiões ou em seus aquedutos, mas na resiliência de seu espírito, na justiça de suas leis, na capacidade de seus líderes de ouvir e servir ao seu povo. E se olharmos para o nosso próprio tempo, para as nossas próprias sociedades, podemos ver ecos dessa queda. Estamos construindo sobre areia movediça? Ou estamos aprendendo com os sussurros de Roma, com os avisos que ela nos deixou? Pense nisso. O que você faria para evitar a queda do seu próprio império, seja ele qual for? Agora, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e impactantes da história da humanidade: a Peste Negra. Imagine um mundo onde a morte não era uma figura distante, mas uma presença constante, visível em cada esquina, em cada rosto. Uma doença que varreu continentes, dizimando populações inteiras, sem distinção de riqueza, poder ou fé. Você consegue conceber o terror, a desesperança que se instalou nos corações das pessoas? Entre 1347 e 1351, a Europa perdeu cerca de 1/3 a metade de sua população. Cidades inteiras foram esvaziadas, campos ficaram sem cultivadores, famílias foram aniquiladas. A medicina da época era impotente, a ciência incipiente. As pessoas se voltavam para a fé, para a superstição, para o desespero. O ar estava pesado com o cheiro da morte, com o luto, com a incerteza. Mas a peste negra não foi apenas uma catástrofe biológica. Ela foi um catalisador de mudanças profundas. A escassez de mão de obra deu aos camponeses e trabalhadores um poder de barganha sem precedentes, abalando as estruturas feudais. A fé na igreja foi questionada, pois nem mesmo os mais devotos estavam imunes. A arte e a literatura da época refletiam essa obsessão com a morte, com a transitoriedade da vida. O que a peste negra nos ensina sobre a resiliência humana? Sobre a capacidade de adaptação diante do inimaginável e sobre a fragilidade da nossa existência. Ela nos lembra que, por mais que nos sintamos no controle, a natureza tem um poder avassalador. Que em momentos de crise, a verdadeira face da humanidade se revela. A solidariedade e o altruísmo, mas também o egoísmo e a crueldade. Você já pensou no que faria se uma ameaça tão devastadora batesse à sua porta? Como você reagiria? Como a sociedade reagiria? A peste negra é um espelho sombrio, mas essencial, que nos convida a refletir sobre a nossa própria mortalidade, sobre o valor da vida e sobre a importância de cuidarmos uns dos outros. É uma história de dor, sim, mas também de transformação, de um renascimento forçado, mas necessário. O que você levaria dessa experiência para a sua vida hoje? Essas histórias, esses ecos do passado, não são meros contos, são lições, são advertências, são convites à reflexão. A Biblioteca de Alexandria nos lembra da fragilidade do conhecimento e da importância de protegê-lo. A queda de Roma nos alerta sobre os perigos da complacência e da corrupção. A peste negra nos confronta com a nossa própria vulnerabilidade e a necessidade de resiliência e compaixão. Mas o que tudo isso significa para você, aqui e agora? Significa que o passado não é um fardo, mas um guia. Que as dores e as glórias de quem veio antes de nós são o alicerce sobre o qual construímos o nosso presente e moldamos o nosso futuro. Você tem o poder de aprender com esses eventos, de extrair sabedoria de cada tragédia, de cada triunfo.
Não somos apenas espectadores da história, somos seus continuadores. Cada escolha que fazemos, cada ação que tomamos, ecoa através do tempo. Você tem a chance de escrever um novo capítulo, de construir um futuro onde o conhecimento seja valorizado, a justiça prevaleça e a humanidade se una diante dos desafios. Qual é a sua parte nessa grande tapeçaria do tempo? Como você vai usar as lições do passado para iluminar o seu presente e construir um amanhã melhor? Pense nisso, reflita. E se este vídeo tocou você, se ele fez você pensar, sentir, questionar, então a nossa missão foi cumprida. Compartilhe esta jornada com aqueles que você ama, com aqueles que precisam ouvir esses ecos. Deixe um comentário com a sua maior reflexão. Juntos, podemos manter essas histórias vivas e garantir que o passado, de fato, nunca seja esquecido. Porque é no espelho da história que encontramos a nós mesmos. E é na nossa capacidade de aprender com ela que reside a nossa maior esperança.